e as suas mãos curam. Parece até uma incoerência em alguns momentos para algumas pessoas essa palavra. Essa palavra, ela não foi dita por Jó, mas foi dita a Jó em um momento de sua vida. O tema da reflexão dessa tarde é: descansa, pois a cura vem. Meus queridos, tem sido muito difícil para o ser humano aceitar que Deus está no controle de todas as coisas. Difícil para alguns, quero me corrigir. Para alguns humanos, tem sido difícil aceitar que Deus está no controle de todas as coisas, sabe? Em meio a esse caos que se instalou nesses últimos dias, há quase 2 anos, para sermos mais precisos. Não que a gente nunca tivesse tido dificuldade, sempre tivemos, mas a pandemia, ela acentuou essa dificuldade. Então, há quase 2 anos isso aí se instalou, parecendo até que não vai passar. Hoje tem mais pessoas com medo da Covid do que com medo de um câncer. Essa é a realidade. Tem sido difícil para algumas pessoas, eu enfatizo, aceitar que Deus está no controle, especialmente quando a angústia, quando o medo, quando a dor da perda de um parente ou de um amigo, ela nos alcança através dessa doença, dessa pandemia que vem ceifando vidas e mais vidas, e assim tem sido esses dias. Nós estamos como que esperando uma saída definitiva, esperando que algo aconteça e que isso passe rapidamente. Já faz dias que a gente espera por isso. Mas Deus está no controle. E a cura vem. Sabe, queridos e queridas, eu entendo que Deus, ele tem usado isso e esse tempo para nos ensinar. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo assim. Por várias razões. Deus está usando isso para ensinar. Quer ver uma delas? E essa, eu acredito que ela vai superar todas. Qual a nação nesse mundo que não se rendeu diante dessa enfermidade? Qual a nação mais poderosa, os cientistas mais inteligentes que a gente possa imaginar que existe na Terra, que não se rendeu ou que não está lutando diante dessa pandemia chamada aí Covid-19? As várias razões, elas têm sido levantadas, as várias causas da origem têm sido levantadas, mas Deus está usando isso para ensinar ao mundo que Ele é Deus. Deus está usando esse momento para ensinar ao seu povo que há necessidade de buscá-lo incessantemente, de estar a seus pés, de que não existe outro que possa curar, que possa restaurar. Deus tem ensinado que é Ele quem cura, que é Ele quem restaura, que é Ele quem faz o que Ele quer, quando quer, com quem quer, a hora e o dia que quer. Você tem visto exemplos aí de pessoas, não é, com idades que você diria, essa daí não vai escapar, mas escapou. Está por aí contando a história. Então, é uma situação, humanamente falando,
muito difícil e que nós, de certa forma, ficamos apavorados, com medo, e alguns, como dissemos aqui na introdução dessa fala, estão assim desesperados e têm, na verdade, dificuldade de aceitar que Deus está ainda tem o controle dessa situação. Foi lido aqui nessa tarde, no livro de Jó, capítulo 5, não foi? Verso de 17 a 27. E eu estou dando ênfase no capítulo 5, apenas no versículo 18. Por quê? Porque a experiência desse homem, ela nos mostra que ele foi um homem provado e aprovado por Deus, que não perdeu a fé, que foi paciente, confiante, que descansou em Deus. Aprendemos com ele que devemos descansar também e confiar em Deus, na certeza de que ele não perdeu o controle e que as evidências estão diante de nós, biblicamente falando. Mas deixa eu falar um pouquinho para você sobre Jó. Jó, ele foi aquele homem considerado por Deus uma pessoa, eu diria assim, exemplar, um exímio, eu diria, crente para a sua época. Tanto que Deus diz que não havia como ele, versículo 8 do capítulo 1 de Jó, Deus diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus disse isso em relação à pessoa de Jó. Se você vai para o capítulo 2 e o versículo 3, Deus repete: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitados contra ele, para que eu consumisse sem causa. Ou seja, Deus afirma e reafirma a condição espiritual exemplar desse servo chamado Jó. E nós poderemos encontrar na Bíblia outros servos que por alguma razão ou por alguma situação de suas vidas também foram alcançados por dificuldades, por momentos difíceis, de aperto em suas vidas. Jó foi também uma dessas pessoas. A situação de Jó, queridos, foi tão grave que tão logo seus amigos souberam daquilo que lhe estava acontecendo, quando ele perdeu toda a sua família, quando ele perdeu todos os seus bens, quando até mesmo a sua saúde estava super ameaçada, e aí seus amigos souberam daquela forma do que lhe estava acontecendo e resolveram ir ao seu encontro consolá-lo. 3 dos seus amigos, que a Bíblia cita os nomes, que estão aí no versículo 11 do capítulo 2 de Jó, não é? Elifaz, Bildade e Zofar. Esses homens, eles foram ao encontro de Jó. Veja o que diz o versículo 12 e 13 do capítulo 2 de Jó. Versículo 12 diz: e levantando de longe os olhos, não o conheceram, e levantaram a voz e choraram, rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançando-se pó ao ar. Ou seja, olharam Jó naquela situação, desfigurado, e não reconheceram mais aquele homem rico, aquele homem temente a Deus. Quantas pessoas nesses dias têm sido desfiguradas e que nós as olhamos e não as reconhecemos. E assim aconteceu com Jó. E olha o que diz no versículo 13: e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Você pode imaginar isso? Alguém vai fazer uma visita, porque se compadece, e quer ir lá dar uma palavra,
quer aliviar a dor daquela pessoa. E quando chega lá, a situação é tão terrível que ela fica estarrecida. E a Bíblia diz que passa esse tempo em silêncio. Cerca de 7 dias em silêncio, sem dar uma palavra, diante daquela situação terrível que aquele homem estava enfrentando. Recentemente nós fomos fazer uma visita e nós não passamos 7 dias, mas passamos pelo menos alguns minutos, sabe, calados, na sala com aquela pessoa, sem poder dizer nada, porque a situação era terrível. A dissolação naquela vida, sabe, a angústia, o semblante, era terrível. E assim estava Jó. E seus amigos não conseguiram, na realidade, levar para ele, inicialmente, a palavra que ele necessitava por conta da sua situação. Mas quebrado aqueles 7 dias de silêncio, no capítulo 3, você vai ver que Jó começa a falar para eles. É como que se começasse a contar da sua experiência, da sua dificuldade. É como que se começasse agora a falar de si. Ele fala de si. Mas Jó não fala de Deus. Jó não maldiz o nome de Deus. Jó não reclama. Jó não pede a cura. Jó não pede para sair daquele mal a primeiro momento da sua vida, não. Ele começa a conversar com seus amigos. E aí, a partir do versículo 4 em diante, vai começar aquele diálogo, onde um amigo fala uma coisa, e Jó, aliás, capítulo 5, e outro fala outra, e aí sucessivamente. Foi o que começou a falar a Jó, e essa palavra, do capítulo 5, no versículo 18, que nós citamos aqui, foi Elifaz quem disse a Jó. Não foi Jó quem disse para ele, mas foi ele quem abriu a boca e disse para Jó. Ele mesmo faz a chaga, ou faz a ferida. Ele mesmo liga, ou seja, sara. Ele fere e as suas mãos curam. Então, Elifaz não está dizendo outra coisa a ele, senão a cura está em Deus. Esses dias nós não podemos dizer outra coisa, senão a cura está em Deus. Simplesmente, ela vem das mãos de Deus. E nós precisamos, repito, aprender com Jó, que devemos descansar e confiar em Deus, na certeza de que Ele não perdeu o controle e tão somente continua cuidando de nós. Glorifica a igreja, porque Deus não perdeu o controle e tão somente continua cuidando de nós. Pode descer a UTI como descer, mas Deus está cuidando. Pode até descer a sepultura, mas Deus está cuidando. Me é necessário crer nessa verdade, buscar força nesse Deus, glorificar e exaltar o nome desse Deus. Por que nós precisamos aprender isso com Jó? Primeiramente porque Deus nos conhece, presta atenção, Deus nos conhece e Deus sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. No capítulo 55 do livro de Isaías, e no versículo 9, Isaías o profeta diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, é Deus dizendo, viu? Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus pensa muito mais alto do que aquilo que você e que eu pensamos. Os caminhos do Senhor são muito mais altos. E nós cantamos aqui nessa tarde, não foi? Que Ele nos faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima da dificuldade, acima de tudo. Deus nos tem colocado acima de tudo. Igreja, não apenas verbalize isso, mas viva essa realidade. Não cante apenas com seus lábios, mas com o seu coração. Proclame e diga:
Deus nos faz andar por lugares altos. Bem mais altos do que aquilo que eu posso imaginar. Bem mais altos do que aquilo que você acha que possa ser. É nesses caminhos altos que Deus te faz andar. Sim, porque Ele te conhece. E porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe até onde você suporta. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu limite. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E não murmureis, aliás, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É o texto que diz que Deus conhece. Deixa que eu achar aqui, que eu acho que eu anotei a referência errada. Eu preciso... Agora, achei. É 10, 13 mesmo. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação nenhuma. Presta atenção. Não veio sobre vós tentação nenhum, senão humana. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas Deus é fiel, que não vos deixará ser tentado. Eu estou lendo com pausa, né? Acima do que você pode suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que você possa suportar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, entenda isso. Entenda isso. Deus é grande, Deus não vai... Às vezes a gente diz assim, eu não posso. Eu não sei se você já disse, eu não posso. Eu não aguento mais. Pode, você pode. Você aguenta. Aguenta. Porque Deus está dizendo aqui na sua palavra que Ele não vai deixar que aconteça nada com você além daquilo que você pode suportar. Porque quando você não pode suportar, Ele vai dar um escape, Ele vai dar um livramento, Ele vai trazer uma saída, Ele vai mudar essa história. Por isso que você precisa continuar crendo. Deus tem o controle. Deus está no controle, igreja. Deus está no controle, igreja. Ele sabe, seja tentação, seja aprovação, seja tribulação, seja lá qual for o nome que você der a essa situação que você está vivendo, Deus conhece e sabe seu limite. Talvez você mesmo não se conheça, mas Deus te conhece. Ele te conhece. Ele sabe o teu limite. Ele sabe até onde você vai. Igreja, no nome de Jesus, creia nisso. Você que está assistindo a palavra, você que está vendo, você que é amigo do Evangelho, que está aqui conosco, creia nisso. Quando você não puder mais, Deus arruma uma saída. E Deus está mandando lembrar você aqui agora o seguinte. Lembra daquele momento, daquela dificuldade que você estava? Você não aguentava mais, não foi? Foi. Aí Deus disse, eu estou aqui, vou mudar a tua história. Foi? Arrumou uma saída para você naquela situação. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu reafirmo. Ele te conhece. Ele sabe até onde você aguenta. Simplesmente tenha fé. Ele sabe o que está fazendo. Confia nesse Deus. Segunda razão. E essa razão ela é tremenda. Sabe, Deus nunca te abandona. Eita Deus. Como é gostoso saber isso, sabe, irmão? Não apenas saber, mas viver essa realidade. Ele nunca abandona. O salmista diz naquele salmo muito conhecido, Salmo 23, versículo 4, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande... Por quê? Tu estás comigo, e a tua vara me consola. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte. Não temerei mal nenhum, porque Jesus, tu estás comigo. Ele não te abandona. Deuteronômios capítulo 31,
versículos 6 e 8, acredito eu. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Coloca isso no teu coração. Coloca essa fé, essa confiança no teu coração. Não te deixará, nem te desamparará. Versículo 8 do capítulo 31 de Deuteronômios. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou convosco. Não te assuste, porque eu sou o teu. Eu te sustento, te fortaleço com a minha destra, que é a fiel. O Senhor está com... Meus irmãos, nós não poderemos perder essa verdade de vista. Por pior que seja a situação. Você está entendendo, igreja, o que Deus está mandando dizer com você nessa tarde? Você está entendendo? Deus está mandando dizer a você para você confiar, porque Ele vem com a cura. Por pior que seja a situação, não se atemorize, não se espante, não tenha medo, não perca o desejo de orar, de adorar, não perca a confiança nesse Deus poderoso, porque Ele está dizendo: eu estou com você, eu vou à sua frente, eu não te deixo, eu não te desamparo, porque eu sou contigo. Deus me lembra agora de um homem chamado José. José, relata a sua história, está aí no livro da Gênesis. Ainda muito jovem, Deus deu uma visão a José, porque Deus tinha negócio com ele. Foi. Deus disse a ele: você vai ser grande. Foi. Você vai governar. Você vai estar acima do seu pai, seus irmãos, acima de todos. O que aconteceu? Os irmãos, quando ouviram isso, quando ele começou a contar o sonho que Deus estava dando para ele, começaram a invejar. E a Bíblia diz que o negócio era tão sério que seus irmãos já não podiam mais falar direito com ele, de tanta raiva que tinha de José. Porque não aceitavam. José era o mais novo. E eles não aceitavam que José reinasse, dominasse sobre eles. O diabo não aceita que você seja um vencedor, que você seja vitorioso, porque Deus tem negócio com você. Deus tem negócio com você. E isso incomoda o inferno. E aquilo que ele puder fazer para lhe desestabilizar, vai tentar fazer. Mas Deus está mandando dizer aqui a você nessa tarde: não tenha medo, não se atemorize, porque Deus está com você. A situação pode estar a pior possível na sua visão, mas Deus está com você. Então José foi vendido. Primeiro fizeram um conchavo e disseram: vamos matá-lo. Mas aquele que Deus tem negócio com ele não morre. Morre não. Aí um dos irmãos disse: não mata o cara não. Vamos fazer o seguinte, a gente joga ele aí num buraco aí, em qualquer canto, e diz que ele morreu, mas não mata ele não. Entendeu? No meio Deus levantou um para dizer: não mata não. Moral da história, não mataram. Passou uma caravana, venderam José. Lá se foi José, vendido para ser escravo no Egito. E era exatamente lá o lugar onde ele iria reinar. Olha como Deus faz, entendeu? Era exatamente lá o lugar onde ele iria governar. Foi José-se embora para lá. Passou-se a vida de José, muitas coisas aconteceram. Entre elas, um falso que foi levantado para ele, sobre ele pela mulher do seu senhor, mulher de Faraó, né? A mulher de Potifar, no Egito. E acontece que Deus era com ele. Deixa eu ler para você aqui somente 3 textos que vai comprovar isso. Gênesis 39, versículo 2, diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero
e estava na casa do seu senhor egípcio. Aí José estava governando na casa de Potifar. Tudo que José botava a mão dava certo. Tudo que José fazia dava certo. Sabe por quê? Porque está aqui, ó, o Senhor estava com José. Se o Senhor estiver com você, tudo que você fizer vai dar certo. Aonde você botar a mão, vai dar certo, no nome de Jesus. Então somente tema e obedeça ao Senhor, porque aí vai dar certo. Ainda em Gênesis capítulo 39, versículo 21, falando de José, a palavra diz assim: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Ou seja, José agora já estava na prisão. Foi preso porque levantaram falso contra ele, e ele agora estava lá preso. Mas quando ele cai na prisão, a palavra diz que Deus estava com ele. E sabe o que ele fez? Usou para com ele de benignidade sobre ele, estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, ou seja, do chefe daquela prisão. E a partir dali aquele homem confiou tudo a José. E José começou a mandar lá dentro. Sabe por quê? Porque era plano de Deus que José governasse. E não tinha como impedir esse plano. Para fechar aqui esse exemplo de José, eu vou ler ainda nesse mesmo capítulo, versículo 23, que é o último do capítulo 39 de Gênesis, que diz assim: e o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, fazia prosperar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu te sustento com a minha direita. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não tema, porque eu estou com você. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus na sua vida, meu querido, minha querida, ela é garantida. Portanto, primeiro, deveremos aprender com Jó e confiar firme, porque Deus sabe, porque Deus nos conhece e sabe o que está fazendo. Segundo, porque Deus não nos abandona. Terceiro e último, Ele nunca, aliás, Ele é o único Deus soberano. Presta atenção, igreja. Ele é o único Deus soberano. E mesmo quando alguma vez permitir que sejas ferido, isso será para o teu bem. Você aceita isso? Ele é o Deus soberano. E mesmo quando um dia Ele permitir que por alguma situação você seja ferido, isso será para o seu bem. Por quê? Simplesmente sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Meus irmãos, eu disse até agora que para alguns, na introdução dessa fala, nessa tarde, eu disse que para alguns está sendo difícil entender que Deus está no controle. Sabe por quê? Porque eles não creem, não colocaram a sua fé plena em Deus. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz e afirma com todas as letras: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus permitir, mesmo enfatizo que Ele permita que você seja ferido ou ferida, isso poderá resultar em bênção para a sua vida. Porque Ele mesmo faz a ferida. Ele mesmo sara. Ele fere. E as suas mãos cura. Quem crê nisso diz amém. Ele cura. Sabe, quando Deus me dava essa palavra, eu já trabalhei na área de saúde e já tive a oportunidade de assistir aí pelo menos umas 2 ou 3
cirurgias, né? Na área assim, de, principalmente parto cesáreo, né? Nós trabalhávamos numa maternidade. E aí Deus me lembrou o seguinte, não no caso especificamente ali da maternidade, mas um cirurgião, sabe o que é que o cirurgião faz? Ele corta o tecido, né? Ele corta a pele, ele faz a ferida. Ele corta. Ele corta com a intenção de quê? De matar ou de curar? Curar. Ele corta com a intenção de curar. Ele tira, no caso dos tumores, ele depois que corta, tira o tumor que causava mal ali. Depois ele solta e deixa para lá? Não. Ele faz, sabe o quê? Ele faz a sutura, ou seja, ele costura. Ele fecha aquele local e faz a desinfecção naquela área a qual ele cortou e agora costurou. Ele para por aí, é? Não, ele cuida até que a cicatriz seja perfeita. Ele faz a ferida, mas ele mesmo sara, ele mesmo liga. As suas mãos curam. Igreja, no nome de Jesus, creia nisso. As mãos de Deus estão estendidas para curar. Porque se é Ele que faz a ferida, Ele sara, Ele cura. Depois que o médico faz todo esse trabalho, depois que ele faz tudo ali, Ele cuida e acompanha até que tudo seja restabelecido. Lembrei-me agora da irmã Solange Melo, né? Nós acompanhamos Solange naquele processo dela, os médicos cuidaram de Solange. Solange está de pé. E o médico ainda a acompanha, né? Porque periodicamente ela volta, pode, mas só que mais baixinho. Periodicamente ela volta ao encontro. Ela vai ao médico e o médico diz: tá tudo bem. Tá tudo ok. Por quê? Porque Deus sarou. Porque Deus cuidou através do trabalho da medicina. Meus queridos, queridas, Jó, ele decidiu confiar em Deus. Nós precisamos aprender com esse homem, simplesmente porque ele decidiu confiar em Deus. E é uma fala dele que para mim, ela é muito marcante. No capítulo 13, versículo 15, na parte A, ele diz: ainda que ele me mate. Olha que confiança. Jó 13, 15, parte A. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Antes a mulher dele tinha dito assim: abandona esse teu Deus e morre. Mas ele agora essa aí fala, ela é de Jó, né? O amigo dele disse: olha, Deus faz a ferida, Deus cura com as suas mãos. Mas agora Jó está dizendo: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Sabe por quê? Porque Jó aprendeu a confiar em Deus. Quer outra informação? Mesmo sendo ele considerado por Deus, e como eu disse lá no começo, né, Deus disse: não há homem na terra igual a Jó. Não há nenhum igual ao meu servo. Ele é o cara. Ele é o cara. Não tem ninguém igual a ele, que se desvia do mal, que me empresta, que me ama. Não tem. Mesmo Jó sendo considerado por Deus essa pessoa, ele precisou, igreja, ele precisou passar pela prova para conhecer a Deus. Você entende isso? Ele precisou passar pela prova para conhecer a Deus. Versículo 42, capítulo 42, versículo 5, ele diz: antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer melhor do que isso? Depois de toda a experiência, porque esse livro tem 42 capítulos, eu estou já no último capítulo de Jó, ele chega a essa conclusão: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de tudo isso, os meus olhos te veem. Eu disse há poucos instantes que Deus está usando isso para ensinar ao seu povo. Deus está usando essa pandemia para ensinar ao seu povo.
para que o seu povo possa dizer: Deus, realmente eu te conheço, que tu és o Deus que cura, que tu és o Deus que sustenta, que tu és o Deus que cuida, que tu és o Deus que vais à minha frente, que tu és o Deus que me consola, que tu és o Deus que não me deixa faltar nada, que tu és o meu Deus. Porque talvez, certamente, mesmo estando na igreja, você ainda não conheça Deus. E isso é possível. É possível. Porque é o que Jó diz no final de tudo. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora a experiência é real. Agora eu sei que o Senhor é real na minha vida. Você consegue entender isso? É coisa de Deus. Pois bem, Jó precisou ser provado para que pudesse conhecer a Deus. Aí você diz: eu não aguento mais. Não aguenta. Deus está deixando ir até um limite, aonde você, igreja, possa conhecê-lo, quebrantar-se aos seus pés, obedecer-lhe e fazer somente a sua soberana vontade. Assim, meus irmãos, assim é o trabalhar de Deus. Nós passamos dias difíceis, quase 2 anos, está difícil. Muitas vidas, muitos amigos, muitos irmãos, né, não estão mais conosco. Outros bem próximos de nós, sabe, foram atingidos, e parece-nos que a cada dia, nisso agora que chamam de segunda onda, eu não sei quando foi que passou a primeira. Eu não sei, né? Eu não sei quando é que passou a primeira, mas chamam de segunda, terceira onda, sei lá, tá? Mas parece que essa coisa cada vez mais, ela se aproxima de nós. Ela se aproxima para tentar tirar a nossa confiança, tirar a nossa fé, sabe? Para tentar tirar isso que Deus colocou no nosso coração. Mas Deus permite para que a igreja possa conhecê-lo de verdade. Ele permite para que isso possa acontecer. Assim é o trabalhar de Deus. Nós passamos por dias difíceis, mas tenha certeza de que Ele está cuidando de você. Não perca a fé. Não perca a fé. Não desanime. Não reclame. Somente acredite e espere nas providências de Deus. Essa é a mensagem para você, igreja. Deus está mandando te dizer nessa tarde: descansa. Descansa porque a cura vem. Descansa porque Ele sabe o que está fazendo. Não perca a fé, igreja, porque Ele sabe o que está fazendo. Porque Ele sabe até onde você aguenta. Descansa, porque Ele nunca te abandonará. Ele nunca vai te abandonar. Descansa, a cura vem. A cura vem porque Ele é o único Deus soberano. E mesmo quando Ele permitir que alguma coisa te alcance e te ferir, é para o teu bem. Põe isso no teu coração. Você que está em casa, você que está aqui no templo, ouça esse falar de Deus. Você que nesses dias andava temeroso, sabe? Nervoso, com medo, confia em Deus, põe em Deus a tua confiança, vive essa esperança que Deus tem colocado no teu coração, essa verdade que Deus tem dito que é aquilo que Ele é, porque a cura vem. Mas eu sei que aqui no templo, ou em casa, ou em algum lugar onde nós chegamos, porque a internet é assim,